Conta pra mim, bebê. Conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba. Tá braba? Porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer. E, bom, mesmo na véspera de feriado, a minha segunda-feira tá braba. Porque, afinal de contas, eu estou com equipamento novo. Estou testando, estou tentando não estourar os fones. E acabei de gravar o vídeo sem áudio porque eu não liguei o microfone. Mas tá tudo bem, a gente faz tudo de novo. E hoje eu vou trazer pra vocês, gente, um caso, que é o caso da Rua Cuba. Esse caso da Rua Cuba, a gente já tinha comentado sobre ele há um tempo atrás e eu disse que eu não ia trazer, porque parece que ele estava envolvido em um processo ali de direito ao esquecimento. Mesmo assim, ainda assim, parece que algumas pessoas têm problema quando colocam esse vídeo, mas problema mais com a família, então dos envolvidos e tudo mais. Então não sei quanto tempo esse vídeo pode ficar no ar, mas é isso, gente. Eu vou trazer o caso. Me pautei na literatura para trazer todas as referências que são colocadas, menos a opinião, né, da pessoa que escreveu o livro. Vai ser usada no vídeo, até porque são tiradas do processo. Então tem lá as folhas, né, e tudo mais, que é colocado cada coisa. E daqui eu desenvolvi o caso. Então eu tirei, é um livro até um pouco chato de ler, esse livro aqui, ó. É Crimes Famosos. Então fala aí de uns 3, 4 crimes famosos. Quem escreveu esse livro foi o Paulo José Costa Júnior, né, da Costa Júnior. E ele colocou até nos termos bem jurídicos, bem complicadinhos, mas deu pra entender, assim. Mas não é uma literatura fluida, tá? Só pra deixar claro. E eu acho que quando a gente pauta na literatura, tirando a opinião pessoal da pessoa ali que tá escrevendo, é uma coisa que fica um pouquinho mais robusto, então dá luz a algumas coisas, porque eu vi que tinha alguns vídeos aí que estavam circulando que estavam um pouco estranhos, mas tudo bem, tá? Também as fontes, se você não achar livro, as fontes são pobres demais. Eu vou trazer o caso, gente. Se acontecer de vocês terem lembrar de algum fato, ou alguma coisa não sair aí, como vocês lembram ou estão acostumados, comentem aqui embaixo. Vai ter gente que lembra do caso. Eu não lembro porque eu tinha nascido, né, nesse ano, então eu tinha 9 meses de idade. Mas quem tinha aí seus 5, 6 anos pode lembrar, então pode colocar aqui embaixo que eu vou gostar bastante de saber. Deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, ajuda no engajamento, faz com que você receba sempre os vídeos e também faz com que esse vídeo vá para mais pessoas. Lembrando que é véspera de feriado, então acho que nem tanta gente vai assistir assim, mas vamos lá, né? Vou contar o caso, tá bom? Aproveita e me segue no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, que por lá você sempre fica sabendo quando sai vídeo novo, e enfim, tudo mais. E se me marcar lá nos stories, eu reposto também. Então agora, para não demorar, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. No dia 24 de dezembro de 1988, na Rua Cuba, o bairro era Jardim América, então a nobre ali, parte nobre de São Paulo, tá? Acontece um crime. Então, o que vai acontecer? Bom, nesse dia, véspera de Natal, todos estavam preocupados com a sua ceia de Natal, embrulhar presente, e não era diferente na casa da Maria Cecília Delmanto Buchach. É um nome difícil, nem sei se estou pronunciando certo. Ela tinha 40 anos de idade, ela era professora e a família dela, tá? Ela é então parente do famosíssimo Dante, né? Do Dante Delmanto, que parece aí que foi um grande advogado, aí tinha uma banca incrível de advogados. E ela era casada então com o Jorge Buchach. Ele era um libanês, então eles teriam se casado. O pai dela não era muito a favor, ele também era advogado, o Jorge. E eles tinham ali, o Jorge tinha 45 anos, então eles já estavam casados há bastante tempo, eles tinham 3 filhos. O Jorge, que também, né, é chamado de Jorginho, aqui nesse livro aqui ele é chamado de Gino, não sei porquê, mas eu vou chamar de Jorginho, para diferenciar do pai. E também tinha o Marcelo, que tinha 14 anos, e tinha a Graziella, que tinha 10 anos de idade. Então parece que a Maria Cecília e a Graziella estavam embalando ali presentes e tudo mais, quando o filho mais velho chega em casa e conta que passou no vestibular. Então o Jorginho teria passado no vestibular e estaria muito feliz, porque ele tinha feito cursinho, tinha sido um ano difícil, ele estava muito estressado, né, com o cursinho e tudo mais. Parece que havia uma pressão da família para ele passar logo no vestibular.
Então, isso aí é uma coisa que depois até vai se provar, que não era assim, não existia pressão, mas a gente sabe que existe, né? É uma coisa meio óbvia. E o que acontece nesse dia? Parece que depois todos se recolhem, né? E fica então na sala o Marcelo e o Jorginho. E os dois teriam jogado videogame ali até as 2 horas da manhã. Depois, às 2 da manhã, o Marcelo teria se recolhido para o seu quarto e o Jorginho teria ficado mais um tempo ali com o videogame. Teria pegado o videogame, levado para o seu quarto, jogou mais um pouco, depois ele desligou, assistiu um filme, tá? Esse filme seria O Gordo e o Magro, e depois teria dormido. E aí, o que acontece? Ele levanta por volta ali das 6 horas da manhã, eu acredito, porque ele aparece na casa da namorada dele 7 horas da manhã, né? Então ele tinha uma namorada, a Flávia, ela tinha 16 anos, a mãe do Jorginho não gostava da Flávia, então tinha algumas questões ali entre elas. Parece que ela achava a Flávia um pouco saidinha, porque parece até que chegou a pegar eles ali no ato, né? Num ato tido como impróprio na época lá. E aí o que acontece? Ela teria ligado pro pai da moça, e parece que os pais da moça também eram liberais, pra gente ver já que o Jorginho dormia até na casa da Flávia, que não era uma coisa muito costumeira em 1988. Mas bora lá, o que aconteceu? Parece que nessa noite aí que ele conta, teve até uma comemoraçãozinha, porque ele teria passado no vestibular e tudo mais. Ele tinha dito pra Flávia que ia dormir na casa dela, só que ele acaba não indo, ele inventa uma desculpa, diz que os pais tinham recebido amigos em casa e que ele não poderia ir. Só que acontece que os pais não tinham recebido amigos em casa e ele acabou não indo do mesmo jeito. Eu acredito que isso tenha sido talvez pela comemoração, talvez ele não quisesse, né, sei lá, estragar o clima, dizendo que ele ia dormir na casa da namorada, não sei. E acabou ficando em casa. Então, quando dá 7 horas da manhã, ele vai para casa da namorada, mesmo que ele tenha dito que ele ia mais tarde, depois do almoço. Quando ele chega lá, parece que a namorada tinha ficado brava com ele, mas o motivo de ter ficado brava primeiro foi porque ela ficou assustada que ele chegou lá às 7 horas da manhã, não era uma coisa que ele costumava fazer, né? Primeiramente, todos pensavam isso, depois eles vão saber que era uma coisa sim que acontecia, inclusive já há um tempo, dele acabar indo muito cedo para casa dela e ninguém ficar sabendo, né? Terminar de dormir com a Flávia. E aí também, o que vai acontecer? Aí parece que ela vai acabar, ele vai contar para ela que disse para os pais que passou no vestibular. E ela também não ia gostar muito que ele tenha mentido. Porque o que acontece? Parece que a mãe tava pegando muito no pé, no tipo, você tem que chegar até 10 horas, tinha um toque de recolher ali, 10 horas eu quero você em casa, porque você vai pro cursinho, você tem que estudar. Nada novo sob o sol, ele estava ali se preparando para uma faculdade, ela era a mãe, ela tinha que controlar isso, ele só tinha 18 anos, tá? Mais uma vez, 18 anos não é assim também, o cara não era um homão, tipo, feito, não, ele era um garoto. Então ela começou ali também a dizer que ele só saía pra namorar e tal, ele tinha que namorar um pouco menos, e já tem quem diga que parece que ela também não era só a questão de sair pra namorar, ele parece que tinha deixado os amigos de lado e, enfim, só se dedicava ao namoro dele, e isso teria incomodado um pouco a mãe viu talvez que as coisas tenham ficado muito sérias, e também existia uma preocupação em 1988 que não precisa estar em nenhum livro, que era o seguinte: a fala, né, é muito comum. Você vai acabar engravidando essa garota e arrumando um problema pra você, até porque ela era menor de idade. Então a gente sabe muito bem que esse tipo de comentário existia, sim. Ela então teria dito o seguinte pra ele, que era muito cedo e que então ele deitasse ali com ela e os dois dormiriam um pouco. Quando eles acordassem, eles fariam alguma coisa, porque ele queria sair. E aí ela pegou e ele falou assim: tudo bem, então a gente vai dormir. E aí ela pega e ela meio que se ajeita na cama e ele diz o seguinte pra ela: você poderia ficar acordada? É estranho, mas você poderia ficar acordada até eu dormir? Porque eu estou com medo de ter pesadelos. Eu estou tendo pesadelos nas últimas noites e parece que ele tinha um problema com insônia, pelo menos é o que diz o livro aqui. E aí o que teria acontecido? Ela teria achado aquele estranho, mas ficou e ele adormeceu. Só que ele não dormiu muito tempo, 10 horas da manhã, até porque ele estava acostumado a acordar às 7 pro cursinho, então já meio que acho que era automático do corpo, tá? Então 10 horas da manhã ele já não aguentou, levantou, e aí ele ligou pra casa dele, porque como ele queria sair, ele queria saber se estava tudo bem na casa, tipo assim, será que ninguém vai, né, encrencar porque eu saí tão cedo? Poderia ser isso. Mas as pessoas vão interpretar de outra forma, vamos lá.
Ele liga e pergunta se tá tudo bem, né? Uma empregada atende e aí ela diz que não tá tudo bem. Antes ele teria pedido para ela, inclusive, separar uma muda de roupa, que era o costume dele fazer sempre isso, ela que cuidava das roupas dele, ele sempre pedia roupas para ela. E aí ela disse que arrumaria a muda de roupas para ele, só que tinha um problema. A mãe estava com a porta trancada e não tinha levantado até aquele horário. Parece que todo mundo levantava muito cedo na casa. Ele achou aquilo estranho, falou, mas você bateu? Ela falou, bati, e ficou nessa, e ela falou que estava muito preocupada que eles tivessem passado mal dentro do quarto. Ele pega e sai e vai ao encontro lá da mãe, né, ver o que aconteceu na casa. Parece que, pelo que eu vi aqui nos depoimentos, que a Flávia teria ido junto, porque tem momentos que ela aparece lá, no momento meio que da descoberta do que tinha acontecido. Então, o que vai acontecer? Eu acho que ele foi com a Flávia, chegou aí com a Flávia lá. E quando eles chegaram perto eles estavam chegando perto da casa, tinha uma viatura. E ele teria falado pro moço da viatura, olha, os meus pais estão desacordados dentro de um quarto, a porta tá trancada, isso não tá, eles não costumam fazer isso. Ninguém sabia muito o porquê, mas o policial disse o seguinte, olha, a melhor coisa que você tem a fazer pode ser um assalto, isso pode ser perigoso, você espera, eu tô atendendo uma ocorrência séria aqui de trânsito e você aguarda, porque eu tô mandando uma viatura até a sua casa. Ele passa o endereço, vai para a residência. Quando ele chega lá, o irmão dele, o Marcelo, ele está com uma escada um pouco menor do que essas escadas assim de construção. Não daria para chegar tão perto, mas daria para ele subir ali meio que numa lateral. E ele diz para o Marcelo, desce, e fala que o policial teria dito para ele, olha, não sobe porque pode ser perigoso, pode ter um bandido lá dentro. E aí ele pegou e fez o seguinte, mesmo tendo avisado, parece que a Flávia mesmo confirma isso, por isso que eu estou dizendo que ela deveria estar lá, né? E ela diz que pede para todo mundo descer e ele diz o seguinte, eles percebem que a lateral ali, eles conseguem ver que a janela da sacada estava quebrada. Então, de um determinado ponto ali de uma laje, daria para ver o que tinha acontecido com o casal. Então ele pede à empregada que suba, né, na laje, acho que talvez pelo muro, não sei, mas que subisse, né, naquela laje e visse o que tinha acontecido, pulasse lá do outro lado e visse o que tinha acontecido. E ela disse que não ia pular. Então ele pega e parece que eles entram ali num acordo, ela sobe e tenta abrir, assim, para ver, né, o casal ali com o cabo de uma vassoura. Quando chega lá, o que teria acontecido? Com esse cabo de vassoura, ela pega e vê que os dois estão dormindo cobertos, não tinha nada, assim, aparente. Então ela pensa o seguinte, bom, tá tudo bem, eles estão dormindo, eles podem ter passado mal, assim, não é uma coisa do tipo, ah, tá cheio de... Não, tava tudo cobertinho, tá, gente? E aí ela pega, desce e fala, ó, eu acho que eles passaram mal. Nisso chega a viatura. E aí a viatura faz o quê? Pega uma escada emprestada ali deles, ali da vizinhança, e sobe. E quando chega lá em cima, eles entram pela janela e constatam que o casal está sem vida. Então esse primeiro grupo que chega, né, de investigação, perícia e tudo mais, faz o seguinte, dá um ok, diz, ó, não tem bandido aqui, mas a situação é o seguinte, os seus pais estão sem vida, estão mortos. E parece que o Marcelo teria chorado junto com o Jorge e todo mundo ficou muito abalado. Nisso já chama o tio, tia, a galera toda, enfim, fica aquela coisa toda lá no local. Chega uma equipe de perícia no dia 24 de dezembro, né, véspera de Natal. Olha os corpos estavam cobertos, então eles chegam à conclusão que era estranha aquela situação porque eles estavam cobertos, e vocês vão entender o porquê. Eles chegam a uma conclusão que a Maria Cecília, ela tinha levado 2 disparos e que o Jorge teria levado 1. Então eles chegaram à conclusão que ele teria tirado a vida da esposa e depois tirado sua própria vida. O que não fazia o menor sentido, porque não tinha nenhuma arma caída na lateral. Esses tiros eles foram na cabeça, então que toma um disparo na cabeça, ele não vai andar, esconder a arma, depois ele se cobre. Não tinha como, a arma teria que estar perto. Mas foi essa a primeira coisa que eles chegaram à conclusão. Acontece que 2 dias depois, eles também chegaram a uma outra conclusão. Quando eles olharam os corpos, eles viram que era o contrário. Quem tinha levado 2 disparos teria sido o marido e não a esposa, não a Maria Cecília, teria sido o Jorge. E a Maria Cecília 1 disparo.
teria batido inclusive com a cabeça na quina de um móvel ao lado da cama. Então, nada disso eles tinham falado. Teriam dito que o corpo tinha sido movido 3 horas depois do falecimento de ambos, o que não fazia o menor sentido. Depois, aí, com outras perícias, tinham tirado fotografias e depois foram lá perguntar coisas do tipo: cadê a chave reserva da porta? E aí o Jorginho estava com essa chave reserva no bolso. Só que lembrando, correu um tempo, enquanto eles estavam fazendo esse trabalho, não foi a primeira coisa que eles perguntaram. E inclusive é estranho porque não há quem prove que eles teriam pedido essa chave porque eles arrombaram a porta. E depois isso vai ser provado. Inclusive arrombaram de uma forma que, sabe ali a parte que segura a porta? Como é que é o nome daquilo, gente? Agora eu não lembro. Eu acho que aqui eles usam a palavra treliça, mas eu acho que não é treliça o nome, tá? Enfim, arrancou toda ali o coisa da porta, parece que eles chegaram a passar até uma lima. Então eles arrombaram mesmo a porta, parece que tem essa prova aí. Então, pra que eles iriam pedir ali, então, uma reserva se eles iam derrubar a porta, tá? Então, a porta foi arrombada pela polícia. E aí ele teria dito, parece, né, segundo se de fato eles perguntaram, ele teria dito que a empregada tinha dado a chave reserva para ele, a empregada teria dito que não deu, que não foi ela, que não aconteceu. Depois ele disse que foi a tia, que também teria desmentido, e ficou nessa. E aí ele disse que estava um pouco perturbado, que ele não sabia quem tinha dado o quê, e ele estava nervoso. E a polícia ficou de olho. Neste momento, a polícia se voltou a Jorginho. Então, assim, eles acharam aquilo estranho. Outra coisa que deixou todo mundo perplexo foi alguém de dentro da casa. Por quê? Eles tinham uma cadela, tá? Uma dálmata, e chamada Diana. E essa dálmata parece que tomava ali conta, né, da casa, tudo mais. E ela não tinha latido, tá? Ela não tinha latido, não tinha nada. Só que a família também percebeu o seguinte, que parece que a cadela estava um pouco tonta. Eles tentaram até dar para a cadela um pedaço de pão, que parece que ela gostava muito de pão, e ela não teria comido, e aquilo gerou uma estranheza. Então ninguém sabe, parece que um deles chegou a falar mesmo que alguém poderia ter dado alguma coisa para o cachorro dormir. E aí eles fizeram um toxicológico nessa cadela, só que 2 dias depois que esse toxicológico foi feito, tá? Então, se tivesse alguma coisa, pode ser que, dependendo da substância, teria sido já eliminado em 2 dias. Mas tudo bem, parece que não encontraram nada com esse tempo aí, né? Então ficou em aberto se essa cadela foi drogada ou não, enfim. E também a porta não tinha sido arrombada, o portão não tinha sido arrombado, nem nada. Isso também era um problema. A lateral, onde tinha folhagens, também não tava como se alguém tivesse pulado, então não tava quebrado nem nada, as folhas, os galhos de árvore, nada. E aí o que vai acontecer, gente? Não tem jeito, eles vão dizer, foi alguém de dentro da casa. Só que acontece que tinha um vigia na frente dessa casa, e esse vigia, ele disse que ele não tinha ouvido disparos, ele tinha visto ele deu uma declaração enorme dizendo todos os veículos em cada horário, parece que tinha um veículo até com Papai Noel que passou ali pela guarita, mas que naquele determinado momento que a polícia teria colocado ali como umas 2 da manhã, como entre 2 e 3 da manhã que o casal teria perdido a vida ali, ele disse que ele não ouviu nada. E que, inclusive, estava chovendo tanto que ele falou assim que seria um pouco difícil. Parece que era aquelas chuvas de verão mesmo, com relâmpago, trovão, aquela coisa toda bem forte. E teria chovido a noite toda, teria continuado a chover. Enfim, eles fizeram o seguinte, falaram, olha, então tá, a gente vai fazer o quê? Uma reconstituição. Quando eles fazem a reconstituição, eles disparam, né? E os vizinhos, eles escutam o disparo. E os vizinhos não tinham ouvido nada quando teria sido ali com os pais, né, do Jorginho. A questão é que, primeiro, gente, essa parte até nem mencionaram nada, mas aí eu já tenho até que falar, porque quando você é pego de surpresa numa noite chuvosa e tudo mais, ok, né? Agora, quando você tá vendo um monte de policial trabalhando, você já sabe o que aconteceu, e de repente você escuta disparos de novo, é claro que a vizinhança tá alerta, então qualquer barulho estranho a pessoa vai falar que ouvi. Então isso pra mim não quer dizer nada, sem contar que tem a questão da chuva também. O problema é que as pessoas de dentro da casa também não ouviram nada. Eles contaram que teria entre 5 pessoas, porque parece que estavam os filhos, mas, né, as 2 funcionárias. Então ninguém teria ouvido nada, absolutamente nada. Eu não sei se tinha silenciador em 1988 para uma 32, porque eles identificaram, né,
ali o projétil como de uma calibre 32. Então não sei se tem silenciador para esse tipo de, né, de arma, mas parece sim que era de uma calibre 32. E cadê a arma? Ninguém achou, então fica difícil. Então eles não tinham nem como confirmar, até porque outras pessoas levantaram que tinha sido uma pessoa só e outros levantaram que eram duas, porque eram projéteis diferentes. Depois disseram que não, que eram iguais, e ficou nessa porque ninguém encontrou a arma do crime. E aí o que acontece? Todo mundo se foca para Jorginho. Jorginho, foi Jorginho. E ninguém mais tenta seguir muitas outras linhas de investigação, porque tiveram. Parece que o pai dele, o Jorge, teria comprado um apartamento no Guarujá e tinha tido uma discussão muito feia, estava tendo discussões com as pessoas que eram responsáveis pela construção desses apartamentos. E a construtora, parece que tinham 2 representantes que eram irmãos, teriam ameaçado a vida ali da família, a vida também de Jorginho. E isso já estava acontecendo há 3 meses. Inclusive uma sobrinha que tinha morado lá um tempo, nessa época das ameaças ela ainda morava lá, teria confirmado isso em depoimento, porque ela nem sabia, mas ela presenciou uma discussão onde eles até se xingaram, tipo assim, é o seu brioco. Aí o que acontece? Ela sabia, porque ela lembrava disso. Então, gente, outras pessoas lembravam. Ele chegou a comentar, mesmo que ele não falasse, ele era um homem que não falava da vida pessoal dele, ele não falava mesmo. Algumas pessoas lembravam dele chegar muito bravo e comentar sobre essa questão do apartamento. E ele teria, no dia 23, feito um cheque ali para essa construtora, né, que essa construtora teria que receber. Ele estava preocupado se eles teriam recebido. Depois parece que foi levantado, chegaram à conclusão que poderia ser algo como um débito com essa construtora, alguma coisa assim. Ninguém conseguiu identificar nada de errado. E foram então e pediram para que o pessoal de Santos fizesse uma investigação, né, com eles, com essa galera aí do Guarujá, e perguntasse, investigasse se eram boas pessoas, que tipo de pessoas eram, e chegaram à conclusão que eles eram incríveis, maravilhosas, pessoas maravilhosas. Só que não era bem assim. Depois, né, que a polícia disse que eles não tinham nenhum problema, não tinham nada, eram pessoas pacíficas e corretas, a história também dizia outra coisa, porque tinham vários restaurantes que davam ali, ofereciam almoço para as pessoas que trabalhavam para essa construtora, que não receberam um centavo durante um ano. Eles não pagavam as contas, eles saíam devendo nos restaurantes. E aí os donos, parece que um dono de restaurante chegou inclusive a fazer um boletim de ocorrência para falar disso, porque em determinado momento um desses irmãos aí, que eram praticamente os cabeças aí dessa construtora, teriam ameaçado ou ofendido ali a mãe deles. Foi um grande rolo, né? E também eram pessoas ali, uns já tinham sido ali, parece que acusados de agressão, não eram pessoas assim tão, né, enfim, calmas, vamos colocar dessa forma. Só que pra polícia bastou, eles eram calmos, eles eram tranquilos e tá tudo bem. Ninguém foi a fundo nisso, tá? Ninguém foi a fundo no que estava acontecendo. Também houve rumores de que quem chegou primeiro na cena do crime teria sido o tio do Jorginho. E isso também levantou algumas hipóteses por eles serem uma família de juristas, uma família... A gente sabe como é que funciona. No Brasil sempre existe essa parte da desconfiança com relação a essas coisas. Só que nunca foi provado que esse homem esteve no local, tá? Então isso aí também é importante da gente colocar, né? Porque nada parece que se prova nesse caso. É um grande monte de nada, porque você vai vendo que nada se sustenta, sabe? É muito estranho. Aí tudo bem, foram e falaram o seguinte, que primeiro veio a questão também, acabei até nem mencionando, que é importante, ele era tão fechado, o Jorge, de não falar da vida pessoal, que a questão dele não dormir de porta fechada era porque a filha, Graziella, tinha um problema de saúde muito sério, que não é mencionado nem no livro qual era. Algumas pessoas especulam que era coração, e parece que ela passava mal com frequência. Então, desde muito cedo, mesmo ela tendo 10 anos de idade, já tinha muito tempo que eles sabiam desse problema e tinham medo que ela passasse mal durante a noite. E eles estariam dormindo de porta trancada. Eles deixavam a porta aberta caso a menina passasse mal, né? Então, por isso foi estranho estar trancada e as empregadas ficarem com aquilo, né, com aquela pulga atrás da orelha. O que acontece é o seguinte, parece que também essa mocinha, essa Graziella, como ela tinha esse problema de saúde, ela tinha um tratamento um pouco diferente, assim, querendo ou não, os pais acabam dando mais atenção e aquela coisa toda, e parece que o Jorginho era doido pela menina.
Acontece que teve um problema e às vezes acontecia de ter brigas ali entre o Marcelo e a Graziella, porque eles tinham idades próximas. Então aquela coisa até de ciúmes mesmo, de irmão, aquela briga de irmão, gente. Eles não é porque é uma cena de crime que eles vão viver, sei lá, como qualquer outra coisa, tipo, irmãos brigam. E parece que teve um momento que ele teria empurrado a menina, parece que a menina quebrou o óculos e tiveram que ligar no escritório, né, do Jorge. E aí eles pegaram essa história, distorceram e disseram que quem fez isso com a menina teria sido, então, o Jorginho, que o Jorginho era violento. E depois, tanto a Graziella como o Marcelo desmentiram isso, e as pessoas que lembravam também, que não tinha acontecido isso, que tinha acontecido, tinha sido com o Marcelo e não com ele, que ele era até uma pessoa que protegia muito a irmã, justamente pela irmã ter o problema de saúde, ele era muito super protetor, quase que meio paternal. E todo mundo ficou ali meio assustado com essa informação. Eles vieram com a informação aí que alguém teria dado, que o Jorginho teria passado um período da vida com o uso de substâncias ilícitas, o que também não se confirmou, porque as pessoas disseram que isso não era verdade, que ele nunca tinha passado por esse período, pessoas que conviviam com a família, as poucas pessoas que conviviam, professores, todos diziam que ele era uma pessoa muito bacana, que era uma pessoa que tratava a mãe muito bem, todos com muito respeito, muito educado. Ele era de fato uma pessoa um pouco excêntrica, aí eu já não sei dizer em qual sentido que isso foi mencionado, né, neste livro, e descobrem uma coisa que fez com que ele ficasse ainda mais encrencado. Eles descobriram que ele não passou no vestibular. Tinha dito aos pais que tinha passado no vestibular, seria uma mentira, então eles disseram que para não ter que pagar por essa mentira, né, como se ele fosse preso por causa disso, ele teria então feito isso. Depois acharam ali que ele poderia também ter feito o quê? O pai teria tirado a vida da mãe e ele teria ouvido e acabou tirando a vida do pai, porque ficou com raiva do que tinha acontecido e por isso a família estava dando para ele até advogado. Então são várias as teorias. Também tem a teoria de que ele teria acabado com os pais porque ele queria continuar o namoro com a Flávia e que teria rolado ali meio que uma insinuação de que ele seria proibido de namorar com a Flávia. Muito estranho também. E aí coisas foram acontecendo e aí eles chegaram também àquela parte que eu falei pra vocês, que teve o erro na perícia. E a família teria decidido fazer uma exumação por causa das incongruências que eles acabaram encontrando dentro ali da perícia, né, dos laudos da perícia. Então eles fazem a exumação particular, inclusive, e acabam, gente, contratando lá um perito próprio ali, um perito particular. Só que os peritos que eram da polícia mesmo não queriam esse perito, não queriam assinar essa perícia. Esse perito também ele mais causou confusão do que ajudou, porque ele começou a levantar várias linhas que não tinham nada a ver. Era estranho porque um teria morrido antes, daqui a pouco um teria morrido depois, como se isso fosse fazer alguma diferença, sabe? Nenhuma, zero diferenças. Parece que isso aí foi a família tentou tanto descobrir que até mesmo as cabeças foram removidas, mandadas para a universidade para serem estudadas ali, a balística e tudo mais. Só que existem coisas ali que, inclusive o tempo, né? Eles disseram que 3 horas depois eles teriam movido os corpos e arrumado na cama, que talvez não tivesse sido naquela posição. Parece que a mulher estaria numa posição mais lateral. Então teria sido movido em 3 horas. 3 horas depois de tudo que tinha acontecido, o que ajudava, reforçava mais ainda que teria sido o Jorge. Porque 3 horas dentro da casa, como é que um estranho ficaria assim, né? Imperceptível, meio estranho. A pessoa normalmente faz e vai embora. Vai se preocupar em arrumar, não vai... Só que aí, o que vai acontecer? Quando começar esse estudo aí, eles vão dizer o seguinte: não, isso aí não se sustenta. Por quê? 1 hora depois, se eles tivessem esperado por 3 horas, várias coisas teriam acontecido. Acho que sangue teria cessado, várias coisas cessam. Isso aqui aconteceu em 1 hora. Então, provavelmente, a pessoa foi limpando o que podia ali de prova, fazendo o que tinha que fazer, depois arrumou tudo e foi embora. Então, parecia que tinha ali, né, mais coisa, mas a polícia tentou sustentar as 3 horas. Conseguiram ali, graças a peritos, provar que aquilo foi feito em 1 hora. Não eram 3 horas, ninguém esperou 3 horas para mover os corpos, esperaram apenas 1 hora. Isso já ia tirando ali o menino um pouco, né, da linha, poderia ter sido uma pessoa. Tinha a questão também do rapaz que tinha assaltado a casa 1 ano antes, teve um assalto. Então, esse assalto era o seguinte, eles
Foram, né? Esse homem entrou na casa e a Maria Cecília acordou, parece que em 1 hora a polícia já tinha prendido, porque tinha também uma guarita, a gente já vai falar da guarita. E a Maria Cecília, ela reconheceu depois, foi ela que moveu ali, parece que ele já ia sair rapidinho ali da cadeia. A Maria Cecília deu uma segurada ali para que ele conseguisse pegar ali alguma pena, alguma coisa, mas não deu certo. Levantaram isso, poderia ter sido o cara que voltou para se vingar ou alguma coisa assim. A polícia teria então entrado em contato, parece que com esse homem, e ele teria ficado em casa. Eles estavam morando em outra cidade, ele estaria em casa quando isso aconteceu, com a mulher grávida. E tudo bem, essa foi a confirmação. O problema é que ninguém foi procurar saber se de fato ele morava em outra cidade ou se de fato a mulher dele estava grávida. Então, assim, foi só a palavra dele, bastou. Então fica difícil, porque eles disseram que não tinha motivo nenhum de desconfiar tanto desse homem, porque ele não era violento. Ele tinha um histórico de invasão de casas, mas ele nunca era violento durante as invasões das casas. Ele sempre fazia o que tinha que fazer e ia embora. E era mentira. Quando eles levantaram mesmo a ficha dele, tinha sim muitas coisas falando ali de violência, inclusive homicídio, latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Muita coisa ali que podia colocar ele numa situação bem ruim, quando alegaram que não, que ele só era um ladrão, quiseram dizer assim, um ladrãozinho de casa barato, e não era bem assim. Então veja bem como tinham também outras linhas aí. Só que vocês imaginam só, a imprensa, gente, lembra como foi o caso da Suzane? Foi igual, assim, se bobear até pior. Eles tinham, assim, uma taxa de homicídio muito baixa. Então, quando isso aconteceu, ainda mais com pai e mãe, não precisou de mais nada. Primeiro que a imprensa já condenou o Jorginho de cara. Ele só saía como, mais uma vez, Jorginho, tipo, é o cara. Então, assim, não precisava mais ninguém acusar. A imprensa já tinha feito isso. Talvez até isso tenha feito aí com que o rapaz tenha ficado meio pé da vida com a imprensa, não deixar essa história ir pra frente, eu não sei. Porque tem coisa que marca. Porque a imprensa zoou ele legal, tá? Essa é a real. Colocaram ali ele como um criminoso, sendo que ainda tinha uma investigação acontecendo. Você só é um criminoso quando você é julgado, né? E aí o que vai acontecendo? Aí, depois disso, né? Depois eles veem essa parte aí do rapaz, aí não se sustentou. Então era sempre assim. Acusavam de uma coisa, a defesa provava meio que o contrário. Só que aí vai acontecer uma coisa que também é chata pro lado dele. Parece que ali o cara da guarita, o rapaz que trabalhava na guarita, tinha uma calibre 32 também, que ficava com ele na guarita. E ela teria sumido alguns dias antes, porque ele teria ido fazer o serviço em uma casa. Essa casa era a casa dos Buchholz, e quem teria chamado ele teria sido o Jorginho. E depois, enquanto eles faziam esse serviço, este revólver teria desaparecido. Então eles também atribuíram isso, disseram que o Jorginho que poderia ter roubado essa arma. O guarda ali disse que nunca tinha atribuído isso a ele, até porque eles estavam juntos e não sabe se de repente não ficou à mostra, alguém pode ter passado e levado, mas também não tinha nada que provasse que não tinha sido o Jorginho. Depois também o comportamento do Jorginho não ajudou. Ele talvez, disseram na época, claro, né, mulher serve também para ser achincalhada. Disseram que a Flávia, a namorada dele, era muito dominadora e que ela teria pressionado ele a várias coisas. Então pegaram ele, por exemplo, numa piscina de um clube no dia seguinte, aquelas coisas todas, né? Nada de sensibilidade, nada de demonstração de luto, nada de nada. Então parecia ali que não tinha aquele sentimento todo, né? Várias testemunhas aqui, eu li umas 15 dizendo que o quanto ele era bom filho, amava os pais, aquela coisa toda, só que não era meio que um comportamento tão peculiar de quem perdeu os pais que eram tão amados. E isso também recaiu muito feio em cima dele e deu muita manchete. Isso foi muito sério. Bom, a questão é que várias coisas ali foram acontecendo, as linhas investigativas não saíram de cima do Jorginho. Quando junta tudo, parece que se tem muitas coisas. Só que quando você vai levar um caso para julgamento, já é uma outra coisa, porque você precisa de prova material mesmo. Porque senão são aqueles julgamentos ridículos, como por exemplo do Gil Rugai, né? Que foi assim, a mesma coisa. Tinham até mais evidências, mas são evidências, não tem prova. Então a polícia jogava, por exemplo, a gente tem uma coisa que vocês nem imaginam que a gente tem. E depois era blefe, sabe? Tinha umas coisas, umas palhaçadas, assim. Então, isso foi levado, assim, de uma forma muito séria.
E aí o que vai acontecer? O Jorginho, ele se mantém dizendo que ele não fez isso com os pais, os irmãos dizendo quanto ele sempre foi bom irmão, a família dizendo quanto ele era boa pessoa, e a vida vai seguindo. Acontece que num determinado momento, eles descobrem também uma coisa, que o portão da família nunca ficava trancado, que eles deixavam o portão aberto durante a madrugada para a cadela, né, que eles tinham, né, para a dálmata, fazer xixi na rua. E que mais tarde, lá pelas 4 da manhã, eles fechariam esse portão. Então, também o portão poderia não ter sido arrombado porque ele estava aberto. Vocês estão entendendo como é difícil? E aí também começou meio que uma teoria de que a família está encobrindo isso, molhando a mão daquele, molhando a mão daquele outro. A questão é o seguinte, nada se provou factual e acabou o caso sendo arquivado. Então aqui, inclusive, a decisão do Ministério Público foi a seguinte, vou ler aqui para vocês, tá, do livro. Em vista disso e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a denúncia. Nos precisos termos do artigo 409, seu parágrafo único do Código de Processo Penal, para impronunciar o réu Jorge Delmanto Bulchac da impressão que lhe é feita com incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º do inciso 1 ao 4, por 2 vezes, combinando com os artigos 69, todos do Código Penal. Então tá aqui, PRIC, São Paulo, 10 de dezembro de 1990. Quem assina isso aqui é Lineu Rodrigues de Carvalho Sobrinho, juiz de direito. O Ministério Público recorreu. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade de votos, confirmou a sentença de impronúncia de 1º grau, então não vai para frente, não tem prova suficiente, não tem materialidade suficiente, não tem julgamento. Parece que aí, o que acontece? Como ele era menor de 21 anos, em 10 anos o crime prescreve, e foi justamente o que aconteceu. Então, o crime prescreveu, acho que em 2001, porque acho que deu ali um tempinho ali em meses. Em 2001 o crime prescreve. Então, não tem mais nada que possa ser feito depois dessa data. Parece que o que aconteceu foi o seguinte, quando prescreveu tudo, né, não se teve o que aconteceu, não teve o desfecho disso. Parece que essa casa foi vendida, a casa que tudo aconteceu, a pessoa que comprou, ela mudou a fachada da casa para poder disfarçar, mas volta e meia, gente, tem gente lá atrás querendo ver a casa, querendo falar com a moça, inclusive Caco Barcelos, no Profissão Repórter, fez isso, a mulher, né, de forma muito educada diz não. Então não tentem, ela não gosta, tá? E ficou lá a casa, só que parece que o Jorginho, ele foi fazer o quê? Viver a vida, tentar uma vida, enfim, né? Algum tipo de vida depois de todo esse massacre aí da imprensa. De repente, poderia até ter sido ele, mas não teve julgamento, não teve prova, não teve nada. Mandaram tudo pra lavanderia, deixaram tudo aberto, 100 pessoas entrando na casa, perícia maravilhosa. E o que acontece? Ele vai tentar uma vida, tenta uma vida em uma outra cidade, acho que Ribeirão Preto, se eu não me engano, e lá ele cursa a faculdade de Direito. A questão é, faltando 2 semanas para ele se formar, ele é chamado então pela diretoria da faculdade, os responsáveis da faculdade, e é dito para ele o seguinte: olha, amigo, você tá roubando cheques. Então parece que tinha uma história aí que, isso aí foi inclusive feito ali, parece que um boletim de ocorrência, que ele teria pego cheques de uma funcionária da própria faculdade e estaria fraudando esses cheques para poder pagar a sua mensalidade. Então isso aí foi uma confusão, que parece que depois a família teve que, enfim, ressarcir. Eu não sei como é que foi, como isso foi para frente depois, mas houve essa denúncia. E aí depois, coisa que normalmente não acontece mais, aconteceu, ele conseguiu se formar na faculdade, em uma faculdade em São Paulo, que aceitou ali que ele ficasse para se formar, porque só faltava se formar, ele já tinha tudo certo, então ele se forma. Depois dessa formatura, tá, ele teria ido viver a vida dele como advogado. Agora diz, isso é benéfico para quem? Porque você nunca é inocente, você nunca é culpado, então eu sinceramente acho bem estranho. O que eu percebi em muitos materiais que eu vi, tirando esse livro, que é um livro muito antes de Operação Lava Jato, é que esse rapaz, ele teria se tornado um advogado maravilhoso. Inclusive, ele trabalha com os irmãos. E aí vem algumas coisas, né? Por exemplo, se ele tivesse feito isso com os pais, os irmãos teriam ouvido. E se os irmãos tivessem ouvido, os irmãos não trabalhariam com ele depois de adultos.
Parece que todos seguiram o direito e todos trabalham juntos. Então é uma coisa estranha também, né? São irmãos, eram os pais, não sei, acho meio estranho. E outra coisa também que chama atenção, eles não foram trabalhar com a família ali, com os parentes do lado da mãe, que eram todos pessoas de nome e renome na área do direito. Eles foram seguir a vida independente. Então, o que aconteceu? Depois disso, parece que eles se tornaram excelentes advogados. E o Jorginho, ele teria defendido algumas pessoas de crimes aí sérios, né? Alguns réus sérios e também réus da Lava Jato, ali, pessoas que estavam respondendo processos ali na Lava Jato. E as pessoas pegam isso e meio que dão uma execrada no rapaz e já começa o caso assim, sabe? Tipo, o cara da Lava Jato. E eu acho o seguinte, a minha opinião é a seguinte: o que aconteceu na Rua Cuba aconteceu quando ele tinha 18 anos. Hoje ele deve ter o quê? Já tem 33 anos e ele tinha 18? Faz a conta, gente. Então, assim, é difícil, já tá aí com mais seus 50 anos. Às vezes você vê um advogado que defendeu uma causa super séria e tal. Esse cara também pode, de repente, ter defendido uma pessoa que não era benquista aí pela sociedade. O papel do advogado que atua nessa área é a seguinte: é estar lá para ajudar a pessoa, sendo ela culpada ou inocente, a ter a pena correta, a não deixar que nada mais lhe seja, né, imputado, para que não haja aumento de pena, conseguir todos os benefícios que é legal, né, legítimo dentro do direito. Então todo mundo um dia, se acontece alguma coisa assim, vai precisar de um advogado. Algumas pessoas vão te olhar com bons olhos, outras pessoas não. Então, ele ter defendido essas pessoas é o trabalho dele, não importa. Algumas pessoas se importam com isso, outras não. E grande parte dos advogados que, de fato, são advogados muito, mas muito renomados, essa é a vida. Ele tem currículos com pessoas que a opinião pública considera positivo e outros com que a opinião pública considera negativo. Então isso não é uma coisa a ser julgada. Então lembrando, não adianta colocar aqui nos comentários, mas ele era da Lava Jato, ele estava... Isso não interessa, a gente está falando do crime da Rua Cuba. Gostaria de saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, quais são as teorias de vocês, coloquem aqui nos comentários. Eu vou ler o máximo possível porque eu tô bem curiosa. Lembrando, eu tirei isso aqui só de material que ainda... Material piorou, né? Porque assim, é muito difícil achar material. É que eu tive sorte de inscritos mandarem livros pra mim porque queriam muito que fizesse esse caso. Então eu consegui isso aí, tá? Mas o resto é tudo mais do mesmo, mesma ordem também, e as coisas não aconteceram bem nessa ordem. Teve, sim, muitas testemunhas, inclusive teve uma, cortando rapidinho, que quando o crime prescreveu foi lá dizer que ele era violento com os pais. Disse que quando eles estavam no apartamento do Guarujá, parece que era uma funcionária que trabalhava na casa lá no Guarujá, disse que um dia ele teria então tido uma discussão com a mãe e a mãe teria quebrado parece que um taco de bilhar nele, nas costas dele, olha que loucura. E ele teria batido no pai com uma prancha. Eu só penso o seguinte, se isso de fato fosse verdade, tanto um quanto o outro teria ido parar no hospital, né? Porque, pô, você dá ele com um taco nas costas pra quebrar o taco, depois bate com uma prancha no pai, isso aí teria precisado, aí alguém precisaria tomar uns pontinhos aí, né? Teriam pelo menos aí um registro, né? Sei lá, num posto de saúde ou qualquer coisa assim. E parece que não foi aceito. O caso, eles tentaram reabrir o caso, acho que uma ou duas vezes, mas não tem jeito. Então, depois, o que acontece? Ele mesmo, né, o Jorge, ele deu 2 entrevistas, parece que principais ali, ele não fala sobre o assunto. Uma foi pra Veja, e na Veja ele dizia, já tinha sido pouco tempo, acho que foi em 92, e ele disse que ele queria ser escritor, vereador, queria ser ministro da Justiça. E também, depois na Folha de São Paulo, já em 2018, ele teria dito, depois de perguntarem como é que era a vida dele e tudo mais, ele acabou dizendo que ele sempre soube o que aconteceu e quem foi a pessoa, mas ele nunca teve provas, então ele deixou as coisas correrem, mas que ele sabia sim o que tinha acontecido, quem tinha sido, mas ele não tinha como provar. Então, a gente só se pega no seguinte fato, né? As únicas pessoas que poderiam de fato elucidar isso estão mortas, porque foram vítimas. E aí a gente tem que acreditar em quê? Na palavra de um ou na palavra de outro? Eu prefiro não acreditar na palavra de ninguém. Assim, aqui o Paulo José da Costa Júnior,
eu não curti, assim, a linha dele, sabe? Acho que é difícil. Mas existem teorias, e as teorias são colocadas. Parece que a família lá tinha muita influência, não sei como é que funcionou. Eu sei que já aconteceu muitas vezes da gente ver casos de vingança, né? Depois de algum julgamento. Sei lá, poderia ser uma queima de arquivo, alguma coisa. Sei lá, gente, eu não sei. Acho que muita coisa pode ter acontecido aí que vai além, né? Aí do Jorge, ou também o Jorge, não sei. Ele continua negando até hoje, tá bom? Bom, eu agora não tenho que falar mais nada. Eu quero saber de vocês. Contem aqui pra mim nos comentários o que vocês acham aí, o que vocês pensam, o que vocês lembram. Comentem aqui embaixo. E se ficaram até aqui, comentem que ficou até aqui, porque os vídeos são longos e eu não sei se vocês estão curtindo esses vídeos tão longos, tá? Então, se fica até o final, deixa um sinal aí pra mim de que ficou até o final, que eu sei que vocês estão curtindo. O caso vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui. Uma excelente semana a todos, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!